lá para mais um dia de aula. Isso aí! Hoje nossa aula é de história. Gostaram? Ótimo! Então vamos procurar aquele local tranquilo, sossegado aí na casa de vocês. Encontraram? Bacana! Então vamos lá. Peguem um livro de história, o caderno, o lápis e a borracha. Pegaram? Então vamos aqui. Eu quero que vocês abram aí na página 49. Abriram? Vamos lá dar continuidade à nossa história? Então vamos. O cotidiano indígena no passado. Além das grandes diversidades, havia muitas características em comum entre os povos indígenas que viviam no Brasil. As imagens a seguir representam alguns aspectos do dia a dia desses povos. Observe-os. Na primeira imagem, vocês estão vendo, né? Um índio aqui que ele está pescando, ele está com um peixe, né? Os habitantes de uma aldeia exerciam diversas atividades em benefício da comunidade. Geralmente, os homens eram responsáveis pela caça e pela pesca, além da construção de moradias, armas e ferramentas. Eram também os responsáveis por proteger a aldeia em caso de ataques. Em muitas comunidades, as mulheres dedicavam-se ao cuidado dos filhos e também exerciam atividades ligadas à agricultura, como o plantio e a colheita. Eram também responsáveis pelo preparo dos alimentos e pela fabricação de utensílios de palha ou de cerâmica. Então, o homem, né, tinha as responsabilidades dele, que era da caça, da pesca e de proteger, né, a aldeia, e as mulheres, elas tinham como responsabilidade cuidado das crianças, da alimentação e também dos artesanatos que eles fabricavam, que eram os utensílios que eles faziam de palha e de cerâmica. Embaixo tem assim, né, nessa parte aqui. Para a construção das moradias, era comum a utilização de materiais retirados da natureza, como barro, galhos de árvores, folhagens e palha. Alguns povos construíam moradias para abrigar uma família, outros construíam habitações bem maiores, que abrigavam várias famílias. Então, tinha tribos que uma moradia era para uma família só. Já tinha outras tribos que faziam uma habitação para várias famílias morarem. Olha como é, né? Até hoje também a gente vive isso. Tem algumas pessoas que moram sozinhas, né, sua família, e tem outras que moram com os irmãos, com os tios, com os cunhados, não é isso? Então vamos lá para a próxima página, na página 50. Quando alguma pessoa da aldeia ficava doente, os indígenas acreditavam que era por causa da ação de um mau espírito sobre seu corpo. Nesses casos, o pajé exercia um importante papel. Era ele que, por meio de diferentes rituais, entrava em contato com os espíritos bons e protetores para combater as doenças e os maus espíritos. O pajé também conhecia ervas que podiam ser utilizadas no tratamento de diversas doenças. Por isso, meus amores, que hoje nós também temos essa cultura dos chás. Chás de camomila, chá de boldo, chá de hibisco. Por quê? Porque foi herdada, né, pelos índios. Desde a época dos pajés, que eles já curavam com as doenças, né, tanto dos maus espíritos, como eles diziam, tudo retirado da natureza. E até hoje também a gente segue essa cultura. Eu mesmo amo chá. Vamos lá continuar? A canjica, feita de milho, o beiju, feito de mandioca, as frutas e a carne de caça ou de pesca eram alguns dos alimentos consumidos pelos indígenas e que até hoje são consumidos por nós. Herança de quem? Dos índios. Todo mundo, eu tenho certeza que já provou, degustou de um milho gostoso, o beiju, não é isso? E frutas.
né? A gente sempre se delicia com vários tipos de frutas. E quem já veio essa herança? Deles, dos índios. Aí eu pergunto, né? Tem aí na página embaixo, ou continuação. A música e a dança faziam parte do cotidiano de diversos povos indígenas. Por meio delas, esses povos acreditavam que podiam se comunicar com os espíritos da natureza. Eles usavam a música e a dança para se comunicar, né, com os espíritos da natureza. Isso era o que eles diziam, a gente não sabe se é verdade, mas era o que eles tinham como ritual. E hoje? Hoje a gente usa a música e a dança como forma de alegria, de festa, de expressar, né, alegria, felicidade. Não é para chamar os bons espíritos, mas é para chamar a nossa paz, a nossa alegria. Não é isso, meus amores? Vamos lá continuar? A relação com a natureza, está lá na página 51. A relação com a natureza. Vários aspectos do cotidiano indígena estavam ligados à natureza. A relação entre o ser humano e a natureza era bastante respeitosa, pois era dela que retiravam os recursos necessários para a sua sobrevivência. Esse respeito à natureza permanece até os dias atuais. Então, eles respeitam até hoje a natureza, porque eles sabem que é da natureza que eles tiram todos os alimentos que eles necessitam, todas as curas que eles têm para a doença que eles creem, né? Nos matos, nos remédios caseiros que eles fazem. Então, por esse motivo, eles respeitam muito a natureza, até hoje. Vamos lá continuar? Dentro desse quadrinho verde tem, os povos indígenas têm um profundo respeito pela terra. Eles a consideram como a grande mãe, que os alimentam e dá vida, porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para a sua sobrevivência física e cultural. Para eles, a terra não é apenas vista como um bem a ser explorado e depredado, mas algo vivo, possuidor de um espírito protetor, um guardião. Além disso, os nativos guardam um profundo respeito pela terra, por ela ser a morada dos mortos e de todos os espíritos ancestrais que equilibram o universo. Então, eles têm um grande amor à terra, devido a tudo isso aqui que ele falou, coisa que hoje muitos de nós não temos, ao poluir os rios, poluir as terras, ao desmatamento. Não é isso, meus amores? Vamos lá dar continuidade? Aí vocês vão para a página agora, junto com a professora aqui, na página 55, onde tem assim, fique por dentro do tema. Aprender com as pessoas mais velhas. É o que até hoje também a gente faz. A gente aprende muitas coisas com os nossos avós, com os vizinhos mais velhos. Vamos ver aqui o que era que os índios falavam na época deles. Entre os indígenas, a transmissão e a preservação de conhecimento de um povo ocorria por meio de histórias e lendas, passadas de geração para geração, entre as famílias e demais membros da comunidade. Assim, eram transmitidos ensinamentos, princípios éticos e morais, além de atitudes consideradas importantes para a vida em sociedade. O que até hoje acontece, né? Os nossos conhecimentos vêm passado de geração em geração. As lendas do Boitatá, do Curupira, por exemplo, são de origem indígena. Os personagens dessas lendas geralmente estão relacionados às atitudes de coragem, astúcia e justiça. Além disso, essas lendas tratam da importância da conservação da natureza. Aí vocês já escutaram, né? A lenda do Boitatá, a lenda do Curupira, que era aquele que andava com os pés virados, né? E assim por diante. Aí tem, atualmente, esses e outros personagens são conhecidos não somente entre os povos indígenas. Suas histórias são contadas por todo o Brasil e fazem parte do quê? Do folclore brasileiro. Então, os índios criaram essas lendas, mas que até hoje a gente escuta e transmite, sendo no nosso folclore brasileiro. Vamos aqui. E aí,
Hoje nós vamos entrar em navegar é preciso também. Deixamos um pouco dos índios, né? Mas que foi com eles que nós aprendemos muitas coisas. E agora vamos entrar aqui na página 56, no navegar é preciso. Estão preparados? Vamos lá! Diversos fatores levaram os portugueses a cruzar oceanos e a chegar até o atual território do Brasil, no século XV. Por causa da localização geográfica de Portugal, o mar sempre fez parte do cotidiano dos portugueses. Atividades como a pesca e o comércio eram fundamentais em sua economia. Como vocês viram, já vinham dos índios essa cultura da pesca e da caça, né? No entanto, a maior parte do comércio era feita por meio de rotas terrestres, com diversos povos da Europa e do Oriente, quando ele quer dizer terrestres, por terra e não pelo mar. Havia algumas rotas marítimas que eram curtas e bem conhecidas pelos viajantes. Os europeus não tinham muito conhecimento dos mares distantes de sua região, por isso, realizar viagens marítimas mais longas naquela época era uma grande aventura. Então, como eles não conheciam, eles preferiam por terra do que por mar, porque por mar, né, a viagem marítima, como ele mesmo disse, era uma grande aventura. Naquela época tinham os piratas, então eles tinham muito medo de serem saqueados. E aí, na página 57, vem as novas rotas para o comércio. O povo português foi um dos primeiros da Europa a se aventurar nas grandes viagens marítimas. Quando eu digo marítimas, agora é pelo mar. Descobrindo novas rotas de comércio e conquistando terras distantes, antes desconhecidas pelos europeus. Isso só foi possível por causa do desenvolvimento do transporte marítimo e das técnicas da navegação. Como vocês estão vendo aí, né? Eles já tinham essa técnica, já tinham navios enormes, como vocês estão vendo, né? Para que eles pudessem fazer essas viagens longas marítimas. E aí, nessas viagens do comércio, eles encontram as riquezas do Oriente, que são os produtos que geravam mais riquezas para os mercadores na época. Eram as especiarias que eram trazidas do Oriente em grandes caravanas por comerciantes indianos e chineses. Mercadores turcos e italianos atuavam como intermediários, como assim? Comprava, né, dos indianos e chineses para vender. Então ele ficava como um intermediário, pegava deles para vender a outros, comprando essas mercadorias e revendendo-a em toda a Europa. Então, os italianos e os turcos compravam aos indianos e chineses para poder vender em toda a Europa. Desse modo, até chegarem a Portugal, eles atingiam preços muito altos. E quais eram as especiarias? Está aqui, ó, tem a canela, tem o cravo, tem a noz moscada, tem o açafrão, coisas que hoje nós também utilizamos. Eu tenho certeza que vocês na minha casa de vocês já viram a canela, já tem a canela em pó, tem aquela canela em pau, o cravo que a mãe da gente muito utiliza, tanto na canjica como no arroz doce, o açafrão, que é imitando um corante, né, alaranjado, fica uma delícia no arroz, e assim por diante. Vamos lá? Na página 61 vai ser a nossa atividade de hoje. Isso mesmo, tá vendo? Vai ser atividade no livro de vocês sobre essas viagens marítimas. Se vocês abrirem na página 61, vocês vão ver que tem assim: para fazer juntos. Em grupo, conversas com os colegas sobre as viagens marítimas na atualidade. Procure responder as seguintes questões. Então, como vocês têm um grupo da escola de vocês, vocês podem trocar informações, certo? Com
Combinado assim é uma forma de você interagir com o seu colega e caso ele tenha dúvidas em relação a alguma das respostas, você irá ajudar ele a resolver. Combinado, meus amores? E aí, gostaram da aula de hoje? Vão falar para a mamãe e para o papai que vocês conheceram as especiarias? Vão mostrar para ele que a canela, o cravo, né, que a nossa cultura também, da caça, da pesca, que também já vem dos índios, além das especiarias que os indianos e os chineses trouxeram para a gente, nós também aprendemos muito com os nossos índios aqui? Combinado assim? Então, meus amores, a atividade está aí, né, de casa para vocês hoje. Será no livro de vocês, que vocês irão copiar no caderno e responder. Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos!